Quinta-feira, dia 10. Estou vendo bastante gente aqui. A certeza que todos estão tranquilos, felizes, nenhum problema para vocês. Olha só, todos os rostos bem tranquilos. A gente também, como ia estar com problema, se a gente vê na televisão só coisa boa, jornal só coisa boa, então todos nós estamos tranquilos, não é isso? Parece que não. Pelo menos eu vejo pelo assim de vocês que não é desse jeito, não. Ué, por que isto? Por que todos nós estamos passando por uma época difícil? Nós, pessoalmente, problemas nossos. A televisão que nos mostra problema do Brasil, do mundo inteiro. E se vocês conversarem com a avó, com a bisavó ou comigo, vai dizer, pô, mas há 50 anos atrás não era assim, não. Era mais tranquilo. Por que será que hoje estamos todos vivendo tempos difíceis? O Espiritismo nos conta. Já há muito tempo, em nossas reuniões mediúnicas, eu lembro que veio um companheiro mais iluminado do que nós todos e disse, vocês vão atravessar um tempo muito difícil. Não são alguns anos, é um tempo, é uma época muito difícil. É uma época de transição da Terra, que deixará de ser este mundo de agora de expiação e provas, para uma Terra mais feliz, mais humana, mais libertadora. Que bom que vamos ter essa época. Mas e por que nesta mudança tem tanta coisa acontecendo? Vocês aprenderam, nas reuniões que vocês têm vindo, aqueles pilares básicos do Espiritismo, que nós nascemos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e estamos crescendo e aprendendo. Que existem reencarnações, que existe o livre-arbítrio, que existe ação e reação, que a vida continua, por isso que tem reencarnação, que nós temos contato com o mundo espiritual, e o espiritual conosco. Então, quando aprende tudo isso, a gente fica pensando, e agora? Nós fomos criados simples e ignorantes, e fomos crescendo, aprendendo intelectual e moralmente, até que chegamos num ponto em que nosso livre-arbítrio pode ser exercido. Até que chegou uma hora que nós podíamos escolher o que queríamos. Que coisa boa! Somos autores de nossa vida. Mas também o Espiritismo nos diz, sim, você tem o livre-arbítrio, pode fazer o que quiser, mas responde por tudo o que faz. E que pela ação e reação, a gente faz e recebe de volta aquilo que fez de bom ou de não tão bom. Bom, e daí? História do Brasil, história do mundo. Se existem reencarnações, nós estamos reencarnando há centenas de vezes. E como será que nós fomos há 2000 anos atrás, 1500 anos atrás, 1000 anos, 500 anos atrás? Se hoje nós estamos na melhor época da nossa encarnação, por enquanto, e nós nos encontramos ainda cheios de problemas, de dificuldades, ainda de maldadezinhas, como é que nós fomos há 500 anos? Como é que nós exercemos o nosso livre-arbítrio e o que estamos colhendo agora? Então, pela reencarnação, vocês percebem que fizemos o que quisemos, mas como somos responsáveis, nós temos que resolver os problemas que nós deixamos para trás. E nessa resolução, nós não conseguimos, nesse tempo todo, resolver as arestas que nós fomos formando ao longo dos séculos. E agora estamos tendo uma oportunidade ímpar. Veja que todos nós aqui presentes conhecemos o Espiritismo que chegou há século atrás. Não teve sempre. E pelo Espiritismo nós começamos a entender melhor as nossas vidas. Então a gente vê que
na última encarnação que nós tivemos, nós fomos apresentados a uma série de coisas que nós vivenciamos outrora. E vamos ver que muita coisa que nós não acertamos, nós precisamos aprender e precisamos refazer o mesmo caminho. Nós temos que viver o mesmo tipo de situação para que a aprendizagem se dê e que a gente possa crescer. Então, no mundo espiritual, lá viemos nós. Eu sempre digo que a gente, no mundo espiritual, achava que podia tudo. Então, os espíritos amigos, nossos mentores conosco, vimos as nossas vidas anteriores e alguns pontos que nós já tínhamos condição de resolver. Então, eles disseram, olha, você precisa passar por isso para consertar. Pois não. Olha, mas esse aqui também. Ah, ótimo. Ah, mas aqui também. Tudo bem. E nós fomos fazendo o nosso destino com eles. Só que quando a gente encarna, diz, ai Jesus, eu pensei que era mais forte do que sou. Não está tão fácil de suportar os problemas que nós vimos que eram necessários para nós. Não é isso? Não é o que vocês estão sentindo agora? É. Bom, então nesta conversa com os mentores amigos, é interessante que esses mentores continuam sendo nossos amigos. Eles combinaram com a gente a forma do reencarne. Como é que iria ser a nossa parte física, o nosso corpo? Como é que ia ser a nossa inteligência? Em que família nós iríamos renascer? Qual a família que iríamos formar? Qual seria nosso tipo de trabalho? Qual seria nosso tanto de dinheiro? Então, tudo isto foi, não por acaso, mas com a finalidade de termos condição de crescimento. Então, nós espíritas não podemos ver nossos problemas, as nossas dificuldades, como um desastre. Puxa vida, como Deus não é bom. O que fiz eu, dizem muitos que não são espíritas, o que fiz eu para passar o que estou passando agora? Agora, nós sabemos o que nós fizemos para estar passando isso agora. E graças a Deus, estamos passando e resolvendo os problemas e não fazendo novos problemas. Que hoje é o resultado de que fomos ontem, antes de ontem. E amanhã viveremos de acordo com o que nós fizermos hoje. Bom, então a gente vê que nós temos esses amigos do mundo maior que estão conosco e nos intuindo na hora do sono ou através de intuições que nos vêm. Então, a necessidade daí de uma prece na hora de dormir, pedindo a amizade desses companheiros, que eles nos recebam e que nos orientem, que nos pacifiquem. E então, podemos também estar atentos às nossas intuições. E aí vai um problema também sério. Nossos companheiros do mundo maior, os nossos amigos, eles não nos obrigam a nada. Eles intuem, mas não obrigam. Então, faz de conta que João e a Maria estão vivendo um tempo difícil, vamos separar, porque vem a intuição. Mas será que essa Maria não foi que eu não escolhi para minha companheira, para nós juntos refazermos um passado que talvez não fosse tão correto? Vem a intuição, mas eles não obrigam o João e Maria a ficarem juntos. Mas os nossos pensamentos, que nós exalamos e fazem formas pensamento, mostram o que nós realmente somos. Não aquela belezinha que nós queremos mostrar que somos, mas o que somos realmente. E para isso nós temos que perceber como é o meu pensamento, o seu pensamento. Se for aquele pensamento comum, normal, da professora que está indo dar aula, está preocupado com o que vai dar. O dono de uma empresa que está preocupado, como é que eu vou vender, como é que eu vou pagar minhas dívidas. Tudo bem. Mas tem pensamentos que não são tão bons. E esses pensamentos não bons que a gente exala, ficam como formas, pensamentos, e são vistos por espíritos de visão ainda mais baixa, e que muitas vezes foram nossos
companheiros há 100, 200 anos atrás, e que por muito tempo ficaram impedidos de nos ver. É como se fosse um véu que impedisse este pensamento que vai e que vem, essa influenciação. Por estarmos numa época de transição, esse véu que impedia não existe mais. E esses companheiros do passado, às vezes longínquo, nos procuram e chegam até nós. E não nos veem como somos hoje, com a vontade de acertar, com a preocupação do bem, querendo viver de acordo com o que Cristo nos ensinou. E eles nos veem na forma do passado. Então, o espírito do João vê hoje encarnado o Arthur, que ele conheceu há 200, 500 anos atrás. E tem uma mágoa imensa desse Arthur, por coisas que fizeram juntos algum dia. E muitas vezes ele pensa assim, poxa, mas o Arthur teve chance de reencarnar e eu estou aqui. Ele agora tem uma família, ele está tranquilo e eu estou aqui. E esse espírito que ainda nos vê com olhos do passado, procuram nos influenciam. Com o agravante que, como são espíritos, nós não os vemos, mas eles influem em nosso pensamento. A preocupação, então, é, quando nós começamos a perceber pensamentos que não são bem os nossos, e que se repetem, que se repetem, que se repetem, que a gente fala que é uma monoideia, uma única ideia que se repete, pode e deve ser por aquele companheiro do passado menos esclarecido, que quer nos induzir a continuar a ser como éramos há 200, 500 anos atrás. E influem. Então, o Espiritismo nos mostra isto, e a preocupação que vocês têm e que podem ter de desviar o pensamento. Quando algum de vocês sentir essa monoideia, com pensamentos menos elevados que se repetem, ponham outra coisa na cabeça. Cante, liga a televisão, o rádio, cante junto. Vá na calçada e veja quem passa, converse. Leia um livro. A gente tem que saber que a gente manda na gente. Vocês são donos dos próprios pensamentos. Nenhum espírito menos esclarecido que queira tomar conta do seu pensamento pode, se vocês não deixarem. Mas a técnica de não deixar é impedir que eles nos influenciem. Seria, como eu disse a vocês, mudar o pensamento. E, ao mesmo tempo, meus amigos, não vê essa pessoa, esse companheiro, como um malfeitor, como um inimigo. Muitas vezes fomos companheiros há 500 anos atrás. Erramos juntos, fizemos as coisas juntos. Tivemos a oportunidade de alguns reencarnos e estamos aqui hoje. Então vamos ver neles um companheiro do passado que também está em vias de crescimento e que precisa receber de nós não aquela raiva porque está me importunando, mas um pensamento amoroso para que ele se reequilibre e ele sinta a possibilidade de começar uma nova vida. Eu falei para vocês do pensamento, e vocês leram o que vocês receberam hoje, que não deixa de ser o pensamento levado para coisa boa. Vocês perceberam que foi lido aqui? Não vejam a tempestade, mas sim o trigo que pode nascer. Não vejam a pedra, mas a escultura que pode vir dali. Tudo isso é pensamento. Vocês mandam em vocês. Vocês podem e devem segurar o pensamento. E como nós estamos nessa época de transição, e que as famílias foram feitas não sempre só com pessoas afetivamente juntas, mas muitas vezes para refazer, tirar as arestas do passado, na própria família onde nós temos os maiores problemas, as maiores dores. Mas também é aí a nossa escola de evolução. É aí também que a gente deve ver o pai, o filho, o avô, o irmão, com aqueles olhos de Cristo.
como será que Jesus nos vê, nos viu nesses 500 anos? Foi apenas apontando o que nós fizemos de errado? Ou será que Ele nos viu com aquele olhar de misericórdia, sabendo que nós iríamos e poderíamos crescer, nos amparando, nos dando esses companheiros do mundo maior, que até hoje continuam a nos amparar? Então, se nós conseguirmos ter com o nosso irmão, quando digo irmão, é qualquer um, não só da família como os outros, com o olhar de Jesus, vendo neles aquele companheiro que foi colocado ao nosso lado para crescermos juntos, que precisa da nossa correção de viver, para que eles também aprendam a viver, que alguma coisa que vocês escutam aqui no Kardec, seja passado para eles, para que eles também, esses nossos familiares e amigos também, comecem a conhecer como se faz o crescimento espiritual. E a gente assim vai caminhando. E a gente pensa, mas é tão difícil. E Jesus, quando veio, falou por parábolas que a gente quase não entende. Tem umas coisas, tem que passar pela porta estreita, não andar pelo caminho largo. Opa, mas que estranho. Mas foi tão interessante que o que era muito importante, Jesus foi muito claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É tão claro. Você não pode, como nas parábolas, cada um interpretar de uma forma. Todos nós interpretaremos da mesma forma e é difícil. Então, amar o próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo. Quem é o próximo? É o meu marido? Minha mulher? Meu filho? Só? Não. É o mundo todo. E amar como a nós mesmos, eu vou só dar um pequeno exemplo. Nós todos, como fomos colocados na posição que sentimos que era melhor para nós, cada um tem a sua profissão, a sua família, etc. Na profissão, muitas vezes, o patrão, querendo ser cristão, tem um empregado e que o empregado dá uma roubadinha ali e ele diz, não, eu sou cristão, deixa passar isso daí. O empregado não chega na hora certa, não, eu sou cristão, ele deve estar com problema, deixa passar isso lá. Não, não é assim não. Amá-lo como a gente quer ser amado, ajudá-lo a crescer, e ajudá-lo a viver o livre-arbítrio e ser responsabilizado pelo livre-arbítrio. Então, o patrão tem a obrigação de ser aquele que diz, o seu horário é das 8 às tantas, depois das tantas às tantas. Não pode chegar atrasado. A sua tarefa é esta, aquela lá. Não pode deixar de fazer. Se ele não fizer, ele será punido de acordo com as normas legais. Maldade? Não. Nós estamos dizendo a ele que o livre-arbítrio você tem, você pode chegar atrasado, você pode não fazer a coisa certa, mas tem a consequência do livre-arbítrio. E é mais fácil para nós aprendermos a usar bem o livre-arbítrio com coisas materiais. Com a hora que chegou atrasado, sou descontado, com isto, do que a gente ter o livre-arbítrio de caluniar alguém, que não é coisa material, e nós não percebermos que se eu caluniei, eu tenho a obrigação depois de retirar aquele indivíduo da situação que eu coloquei. Então, por isso, a necessidade de nós, espíritas, não vermos no cristianismo o tudo muito bem, sim, está certo. Procurar ser honestos nessa parte. Agora, a gente vê que como a situação de todos nós está difícil, e que a gente não pode ver nessa situação difícil uma coisa ruim, apenas uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizagem. Existem situações na vida que são tão difíceis que vocês veem o outro e que vocês dizem, não, aquele lá errou no passado, por isso que ele está assim agora. A mesma situação, às vezes, é refazer um erro e, às vezes, é um aprendizado. Ele não errou, não, mas ele precisava aprender determinadas coisas da parte moral. Então, cuidado, não aponta, não.
E a gente pensa, vocês e eu, para chegarmos hoje no ponto que estamos, relativamente moralizados, quantas pessoas, quantos espíritos amigos não nos deram a mão? Quantos não perdoaram o que nós fizemos no passado? Quantos? E será que não está na hora de nós agora darmos a mão para quem precisar? Mas também, como eu sei que esse período de transição é muito difícil, e nos disseram também os espíritos amigos, que nesta hora agora, estão se reencarnando espíritos altamente devedores, que por séculos foram impedidos de se reencarnar, agora estão tendo essa oportunidade, porque se eles conseguirem começar a crescer, eles tornarão a reencarnar na Terra. Se eles não conseguirem esse mínimo de melhora, já estão sendo enviados para outros mundos primitivos, onde eles vão recomeçar o seu crescimento num lugar muito mais difícil do que a Terra. Mas disseram eles também que, ao mesmo tempo que esses espíritos altamente devedores estão se reencarnando também espíritos de muita luz para segurar um pouco este período de transição. E esses espíritos luminares que se sacrificam voltando conosco, estão em todo lugar. E a gente pensa sempre, quando pensa num espírito luminar, pensa num Gandhi, pensa num Aristóteles, Moisés. Não, são gente como a gente. E a gente vê na televisão tanta coisa ruim, mas de vez em quando vocês não veem também, na favela tal, tem um homem lá, da favela, que pega os rapazes e junta e ensina futebol. Tira daquele meio, põe no futebol, porque no futebol não pode beber, não pode isso. Né? Então, veja, são luminares que estão ali. Outros que pegam um outro grupo e levam para a dança, para a música, nesses ambientes difíceis. E nos ambientes menos difíceis, a gente vai encontrar muitos também. Então, veja que o Cristo é tão bom, que ao mesmo tempo que dá oportunidade para aqueles irmãos nossos que estão necessitados de um recomeço difícil, estão tendo essa oportunidade, ao mesmo tempo ele nos manda companheiros que vêm amenizar essa situação difícil que nós estamos vivendo. Mas quando a gente está sofrendo, tem situações que são dolorosas, né? O que será que nós podemos fazer? Eu acho que é orar. Vocês sabem que vocês todos, e eu também, temos companheiros do mundo maior interessados que eu vença, que vocês vençam. Vamos nos ligar a ele. Vamos no nosso cantinho da prece, que vocês devem ter em sua casa, o lugar que vocês costumam fazer sua prece. E vamos lá fazer a nossa prece, daquela prece que vai lá em cima. Às vezes, a única coisa que a gente consegue falar é diz: Jesus, socorro, está difícil. Tem ocasião, meus amigos, que a gente vai começar a fazer a prece, nem o Pai Nosso, que faz parte do dia a dia, a gente começa, parece que perde, não consegue. Não tem problema. Para falar com Jesus, que é nosso médico, nosso mestre, nosso companheiro maior, fala com as palavras de vocês. Abra seu coração para eles. Jesus, permita que meu amigo do mundo maior, que o Senhor permitiu que me amparasse, esteja comigo, me dando a intuição do que seria o correto a fazer, aplacando a minha ira, fazendo com que o meu pensamento fique calmo, que o meu coração melhore um pouco. Me ajuda, Jesus. E vocês vão ver como é interessante que quantas vezes quem está nessa prece fervorosa sente quase que como se fosse um abraço gostoso. Às vezes chora, porque é tão dolorido o que está acontecendo, que chora. Mas sai daquele canto de alma renovada, com a cabeça para cima, com o coração calmo. E o problema que continua, porque nós temos que atravessá-lo, nós os atravessamos
com uma serenidade que a gente pensava que não teria. Tudo isso por quê, meus irmãos? Porque como filhos do Pai Altíssimo, todos nós temos um amparo maior. Podemos nos ligar à espiritualidade amiga, se quisermos. Podemos aceitar e fazer o que eles nos sugerem, se quisermos. E podemos nos afastar daqueles irmãozinhos que querem nos levar para um caminho menos correto, se quisermos. Então, meus irmãos, bendito seja o Espiritismo, que nos dá uma visão tão simples, tão fácil da gente entender, e ao mesmo tempo de uma esperança. Que bom, estamos aqui hoje, estamos refazendo o nosso caminho, estamos tendo a vitória de cada dia. Vitória essa que culminará quando nós chegarmos do outro lado e formos recebidos por companheiros muito amigos, que irão nos receber também com hosanas por nós termos tido a nossa vitória. E que Jesus esteja com vocês, como sempre esteve, e que esses irmãozinhos amigos de cada um de vocês os abrace hoje, reconhecendo que vocês querem, precisam do amor e da orientação deles.